Já pensou se a gente tem uma vida muito mais de acertos e de menos erros? Já pensou se a gente tem uma vida onde nós venhamos ter o prazer de obedecer mais e se arrepender menos? Já pensou se a nossa vida fosse pautada em ter o temor, o respeito, o amor, um relacionamento com Deus antes que o casamento se acabe, antes que o relacionamento se acabe? Pode ser que você não seja casado, mas quem sabe antes que você perca o emprego, antes que a doença bata na tua porta, antes que você se desvie, antes que você perca a honra, antes que você se fira, antes que... Já pensou se a gente vive uma vida muito mais na prevenção? Já pensou se eu e você, a gente tem uma vida onde a gente acerta mais? Essa mensagem é justamente para a gente colocar em prática, para deixar descer no nosso coração, antes que a tristeza bata, antes que a destruição chegue, antes que o choro tome de conta, antes que a depressão invada, antes que tudo se acabe, antes que não tenha mais como reparar. E eu quero falar sobre o temor do Senhor. Temor, sabedoria para acertar. Temor do Senhor, sabedoria para acertar. Eu quero ler 2 textos e eu quero estar meditando nesse texto. Provérbios 9, verso 10. Provérbios 9, verso 10. Vou ler um verso do capítulo 9. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Vamos lá, gente. O temor do Senhor é o que, gente? Vamos lá, todo mundo. O temor do Senhor é o que, gente? É porque é a máscara, né? Aí a gente nem escuta, né? Vamos lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu vou ler outro texto. Provérbios 8:13. E Provérbios 8:13 traz a definição do que é o temor do Senhor. Pode ser que seja diferente do que você imagina. Provérbios 8, verso 13, diz assim: temer ao Senhor, temer ao Senhor, é odiar ao mal, é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quantas vezes se escuta sobre esse tema, temor a Deus? E aí o que vem na nossa mente? Medo de Deus. O que vem logo? Rapaz, um Deus que, se tu der bobeira, Ele pega. Um Deus sentado num trono, com um chicote, só esperando você dar bobeira. Ele... Quantas vezes o temor do Senhor é visto por nós como algo que eu preciso ter medo de Deus? Ei, gente, o medo aprisiona, o medo limita. Relacionamento com Deus através do medo não é um conceito de Deus, do próprio Deus. Agora, é um princípio de Deus, respeito. Temer a Deus faz com que eu e você, a gente possa viver uma vida para acertar mais. Temer a Deus faz com que a gente tenha uma vida de errar menos. Temer a Deus faz com que a gente tenha uma vida antes que. E aí você precisa, né, temor, sabedoria para acertar. Primeira coisa que eu quero falar hoje, eu quero que você entenda o temor antes que. Entenda o temor antes que. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 29, diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me,
Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Vai estar aí no telão. Diz assim, Deus falando, quem dera ele estivesse sempre, diga comigo, gente, no coração. Cadê? Ok, vamos lá. Diz assim o texto, quem dera eles estivessem sempre no coração. Tá agora? Tivessem sempre aonde, gente? Aonde, gente? No coração, essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, aqui e acolá, as coisas iriam dar bem. Diz assim? Vamos lá. Né? Temer, obedecer. Continua o texto. Assim. Não, vocês não entenderam, não. Assim, algumas coisas dariam certo. Assim, talvez a gente venha acertar. Assim, quem sabe, com muito esforço, a gente chega lá. Diz assim, ei, se a gente tiver o temor do Senhor no coração, ei, preste você comigo, ei, atenção, não perde atenção, você que está comigo online, não perde. O texto diz assim, se eles tivessem essa disposição no coração, assim, tudo, vamos lá, todo mundo comigo, assim o que, gente? Tudo iria bem com eles e com seus descendentes, para o que, gente? Para sempre. Será que esse assunto é importante, gente? Será que esse assunto é importante? E o que é temer? Então vamos lá para Provérbios capítulo 8, verso 13. Temer ao Senhor é o que, gente? É odiar o mal. Eu gosto sempre de colocar também o contrário. Temer o Senhor é amar o bem. Temer o Senhor é amar o bem. Mas onde é que deve residir isso? Aonde é que, gente? No coração. Não é na regra. Não é na obrigação. Tem que fazer. Opa! Não. O próprio Deus diz assim, se isso tiver no nosso coração, o que precisa estar no nosso coração? O desejo de fazer a coisa certa. A disposição de dizer o seguinte, isso aqui é correto. No coração, a disposição de dizer o seguinte, é isso aqui que eu vou fazer. Vocês conhecem muito bem a pessoa, Salomão. Salomão na Bíblia foi uma das pessoas que falaram mais sobre sabedoria. E vale a pena a gente olhar a vida de Salomão, como é que tudo começou. E eu quero que você vá comigo no livro de 1 Reis. É muito importante você entender entender o temor do Senhor antes que. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Eu vou ler no verso 5. 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Que é que Deus fala para Salomão. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu darei a você. No verso 5. Verso 9, Salomão pede. O que é que Salomão pede no verso 9? Ele diz assim, dá pois ao teu servo, o que, gente? Não, todo mundo, dá pois ao teu servo o que, gente? Um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Deixa esse texto aí, com a definição de sabedoria. Porque o que é que diz no texto, gente? O temor do Senhor é o que, gente? O princípio da... Vocês estão acordados, gente? Está todo mundo entendendo? Então a gente está construindo. Se você não entender, você vai se perder. Nós estamos falando de temor do Senhor. Mas o que é que o temor do Senhor provoca na nossa vida? Muita coisa na nossa vida.
Mas o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pessoas sábias temem a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é amar o certo, amar o que é correto, amar o que é justo, amar o que Deus ama, amar o que Deus quer, odiar o que Deus odeia, pular fora onde Deus não estaria. E isso aonde? No coração. Por isso que quando Salomão pede sabedoria, ele diz assim: Senhor, dá ao teu servo um coração para discernir. Duas coisas. Definição de sabedoria humana. Sabedoria humana é do coração compreender as coisas e do coração saber discernir entre o bem e o mal. Por isso que temor a Deus não se aprende em um curso online. Temor a Deus não vem através de, às vezes, ora aqui, pastor, eu quero temer a Deus. Não, temor a Deus é fruto de um coração transformado. De um coração transformado. E aí, Deus diz assim: se o temor do Senhor estivesse no coração deles. Porque quando a gente começa a temer a Deus, em um processo, e a gente vai dar o combo daqui a pouco, em um processo que acontece pelo Espírito Santo, do coração a gente consegue compreender as coisas e discernir entre o certo e o errado. Deixa eu dar um exemplo de uma pessoa, tá certo? Eu podia dar exemplo de várias pessoas que tiveram isso na vida, mas eu acho interessante a vida de Abraão. Todo mundo conhece a vida de Abraão, mas no livro de Gênesis, capítulo 26, nós estamos falando, entendendo o temor antes que. Gênesis 26, verso 5. Gênesis 26, verso 5, fala sobre Abraão. E aí, o que é que ele diz? Porque Abraão me obedeceu e guardou o que, gente? Os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e minhas leis. Pastor, eu não entendi o que você quer dizer isso, não. Eu não entendi, não. Abraão obedeceu e guardou o que, gente? Meus mandamentos, meus preceitos, meus decretos. Como? Se não existia Bíblia, meu amigo Paulo. Como? Se não tinha nada escrito. Como? Se não tinha ninguém para dizer o seguinte: ei, tu leu? Não, li não. Não, então você está isento, porque você não sabia, não conhecia. Como é que Abraão obedeceu todos os decretos, todos os princípios, tudo? Porque o temor de Deus na vida de Abraão não era na mente, não era de fora para dentro, era do coração. Gente, já pensou se do coração, todos os dias, em uma decisão na minha vida e na sua vida, o coração, o nosso coração, dizia assim: isso aí não é certo não. Já pensou se toda e qualquer decisão na nossa vida, o nosso coração dissesse assim: isso eu aprovo. Já pensou? Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pela escrita, glória a Deus pela Bíblia. Bíblia é o conjunto de livros, glória a Deus por ele. Glória a Deus, a gente precisa conhecer, a gente precisa praticar, a gente precisa ler.
Ei, gente, mas isso não adianta nada. E eu vou repetir, não adianta de nada. Não adianta nada. E eu vou repetir, não adianta de nada se isso não descer ao coração e mudar a nossa vida. Quando eu entendo o temor do Senhor, a gente chega à seguinte conclusão: meu Deus, eu preciso dessa experiência, que não é porque, glória a Deus pela igreja, glória a Deus pelo meu GC, glória a Deus pelos meus pastores, glória a Deus pelos meus líderes, glória a Deus pelos meus amigos, glória a Deus pelas pessoas que estão do meu lado, glória a Deus pelos bons relacionamentos. Mas tem momentos na minha vida e na sua vida que é só eu, é só você. Tem momentos na minha vida e na sua vida que ninguém sabe, é só você e Deus. É a sua vida que ninguém sabe, é só você e Deus. E é nesse momento que o temor do Senhor no nosso coração vai sinalizar: é, não é, não é. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, porque é uma experiência. Entenda, o temor antes que bate, antes que chegue, antes que caia, antes que, Senhor, eu entendo agora o temor do Senhor, eu entendo agora, é o que? É a sabedoria do coração, é a presença de Deus, é o respeito a Deus no coração, muito mais do que regra, muito mais do que obrigação, muito mais eu tenho que fazer, não é um estilo de vida, porque o meu coração está transformado. Amém, gente? Entenda o temor antes que, mas viva o temor antes que. Viva o temor antes que. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 5. Êxodo 3, verso 5. Moisés com Deus, a primeira vez que ele se encontra com Deus, ele diz assim: então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. É terra santa. O que isso tem a ver? Eu agora sei o que é o temor do Senhor. É amar o bem, amar o que é correto, amar. Isso não é fruto de uma obrigação, eu tenho que fazer, não, senão vão me pegar. Não, é fruto de um coração transformado, mas eu preciso viver isso. E como é que eu vivo o temor do Senhor? E esse texto é muito interessante. Moisés se encontra com Deus, e Deus apresenta-se de uma maneira assim inusitada. Ele se apresenta diante de uma sarça, de uma planta no deserto. E aquele fenômeno era diferente, porque havia um fogo naquela planta e aquela planta não se estragava, não se consumia. E aí ele viu aquele fenômeno, se aproximou e Deus falou com Moisés. Vocês estão comigo, gente? Então essa história está lá no livro de Êxodo. Então Deus se encontra com Moisés. Nesse momento desse encontro, Deus fala o seguinte: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Quarta-feira, quem não veio ao culto, vale a pena você conferir essa mensagem, eu preguei na quarta-feira. Pequenas atitudes, grandes mudanças. Vale a pena você conferir ou no meu canal do YouTube ou na CC Videira. Pequenas atitudes, grande mudança. Quando eu pego esse texto, gente, Deus não pediu para Moisés adorar. Se prostra diante de mim, Moisés, se ajoelha, porque eu sou Deus. Deus não diz assim: tira essa roupa. Deus não diz, não é? Dá 3 cambalhotas, fica de joelho, faz isso, faz aquilo. Deus pede para Moisés uma sandália. Deus pede para Moisés uma sandália. Gente, tem muita gente que faz um estudo da sandália de Moisés. Entendeu, meu amigo George? Eu nunca fiz um estudo da sandália de Moisés. Mas o meu estudo da sandália de Moisés seria uma sandália. O que é uma sandália? Uma sandália que a gente bota nos pés. Para quê? Para a gente não pisar na terra.
Uma sandália, gente, era uma coisa comum. Mas o que está por trás disso é uma atitude. Meu amigo Carlos fez diferença na vida de Moisés. Viver o temor do Senhor não é esperar fazer grandes coisas. Viver o temor do Senhor não é uma jornada que eu vou fazer, uma lista de coisas, obedeça, vá, isso, e não tem mais, não, vai lá, pá. Não, gente. Viver o temor do Senhor é você entender que Deus é Pai, mas que também Ele é Senhor. Você obedecê-lo e amá-lo como Pai, mas saber que Ele é Senhor. Deus, Ele me ama, Ele não é contra mim, mas Ele é um Deus que tem regras. Não são as minhas regras, não é o que eu acho. Eu não acho que isso deve ser. Eu não acho, eu também não acho. E o que tu acha disso? Eu acho disso. E tu? Eu acho aquilo ali. Não, meu amigo, não é o que eu acho, é o que Deus diz. Viver o temor do Senhor são nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Diga comigo, gente. O que, gente? Pequenas coisas. Pequenas atitudes. Por que a gente erra, gente? Ei, por que a gente entra em determinadas situações? Por que a gente entra em crise na vida? Por quê, gente? Não é pegadinha, não. Vou ajudar vocês. Pequenos erros. Não são pequenos erros, não? Eu já tive problemas financeiros. A nossa vida conjugal, a gente passou problemas financeiros sérios. E a gente chegou à seguinte conclusão. Porque a gente começou a gastar mais do que receber. Não era ganhar mais, o problema é gastar menos. E uma crise financeira não acontece de uma hora para outra. Rapaz, eu não sei porque eu quebrei. Mas tu é doido, eu quebrei. Amanheci quebrado. Amanheci quebrado. Não sei quebrado coisa nenhuma, meu amigo. Você já vem quebrado. Agora, você não quis ver. Rapaz, não tenho mais relacionamento com meus filhos. Eu não tenho mais amigo. De uma hora para outra, todos os meus amigos desapareceram. De uma hora para outra? Como assim? De uma hora para outra, cara, eu entrei nessa. De uma hora para outra, eu amanheci doente. De uma hora para outra, você amanheceu doente? Como assim? Interessante, gente. Da mesma forma que essas coisas acontecem, um relacionamento com Deus acontece porque pequenas coisas. O que é que hoje Deus está falando para você? E a oportunidade de você dizer assim, eu vou fazer. O que é que Deus está pedindo para você? É uma pequena coisa, mas não é uma pequena coisa. Eu costumo dizer o seguinte, qual é a sandália que Deus está pedindo para você tirar? E você está dizendo assim, é besteira. Qual é a sandália que Deus está pedindo para você tirar e que vai mudar completamente a sua vida e você está dizendo assim, mas é só isso? E Deus diz assim, não é só isso. Se você não consegue ser fiel em uma coisa, como é que eu vou confiar a você grandes coisas? Se você não consegue obedecer e tirar uma sandália, como é que você vai conseguir tirar da tua vida uma coisa grande? Comece com pequenas coisas. A gente precisa viver o temor do Senhor, porque eu entendo o temor do Senhor, ele é importante para a minha vida, mas não vai adiantar nada se eu não praticar. E como é que eu pratico o temor do Senhor? Pequenas coisas. Pequenas coisas. Pequenas coisas. No trabalho, pequenas coisas, pequenas coisas. E você sabe muito bem. Ei, gente, nós sabemos. Sinceramente, vamos ser honestos. Nós sabemos, você que está em casa, nós sabemos. Deus fala para a gente, Deus fala para a gente. Agora, a gente pensa que é uma sandália. É uma sandália. A sandália não vai fazer
falta uma sandália. Será que Deus se importa com a sandália? Não é uma sandália, é o coração obediente. Lembre-se, temor do Senhor é fruto do coração. E quando eu temo a Deus, eu vou ter sabedoria, eu vou acertar mais. E a Bíblia diz que se eu fizer isso, eu vou me dar bem. Se eu fizer isso, eu vou me dar bem. E não apenas eu, mas todas as pessoas que estão ao meu redor. Todas as pessoas que estão ao meu redor. A bênção de Deus nunca ela é pessoal, mas quando ela entra na nossa vida, muita gente. Será que não é essa a palavra que você veio buscar de Deus hoje? Será que não é essa palavra que você diz assim: eu vou para a igreja hoje, Deus fala comigo, e Deus está dizendo assim: filha, não é complicado, você é que não sabe me obedecer nas pequenas coisas. Mas se você me obedecer nas pequenas coisas, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo para sempre. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? E a terceira coisa, eu compreendo o temor do Senhor antes que. Eu vivo o temor do Senhor antes que. Como? Obedecer a Deus. Amá-lo como Pai, mas temê-lo como o Senhor. E a terceira coisa, desfrute o temor do Senhor, antes que. Salmos capítulo 128, eu vou ler os versos 1 a 6. O capítulo todo, Salmos 128. Como é feliz quem teme ao Senhor. Como é o que, gente? Como é o que, gente? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. E aí ele fala quais são as áreas. Será feliz e próspero. Aqui especificamente para quem é casado, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Você solteiro será feliz em sua casa. Você viúvo será feliz em sua casa. Você empresário será feliz. Você será feliz. E aí, se tiver filho, se não tiver filho, será feliz também. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Desfrute. E gente, Provérbios 19, 23. Provérbios 19, 23. Esse texto, grave esse texto, marque esse texto, coloque no seu coração esse texto. Olha o que esse texto diz. O temor do Senhor conduz o que, gente? O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Se eu fosse você, eu anotava esse texto. Olha o que é que ele fala. O temor do Senhor, o que é que ele fala? Conduz a vida. E o que é que diz a consequência dele? Não é? O texto fala: quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Porque se eu e você a gente entende, se eu e você a gente vive, a gente precisa desfrutar do temor do Senhor. E aí, porque eu entendo e porque eu vivencio, eu vou desfrutar. Por quê? Porque Deus, Ele quer. Ele diz assim: olha, não é ter medo de mim, não é ter um relacionamento comigo. Por quê? Porque você é obrigado. Deixa eu colocar aqui uma pergunta para você. Você continuaria amando a Deus se não houvesse inferno? Se você descobrisse, isso não é verdade, gente, não é verdade, mas só imagine. Estão ouvindo bem?
Presta atenção, larga o celular, porque tu vai ouvir só a metade, aí vai se escandalizar com o que eu vou dizer. Então preste atenção. Vamos supor. Vamos o quê, gente? Hipótese. Que não houvesse diabo. Você amaria a Deus? Vamos supor. É o quê, gente? Hipótese. Não é. É uma hipótese. Vamos supor que não houvesse inferno. Você amaria a Deus? Você amaria a Deus? Como é que é? Não tem? Não tem. Não existe cão, não existe inferno, então é porque eu vou. Posso fazer qualquer coisa. Não vou para o inferno? Não. O cão não existe? Não. Como diz minha mulher, misericórdia. Se não existisse nada, eu não seria uma pessoa feliz. Se não existisse, não iria dar certo na minha vida. Se não existisse, eu não teria paz. Ei, gente, o texto diz: me tema. Que o meu temor esteja no seu coração. E você vai descansar. Você vai acertar mais. Você vai ser feliz. Temer a Deus vai te trazer paz. Temer a Deus vai te fazer uma pessoa mais sábia. Temer a Deus vai fazer uma pessoa, você mais prudente. Temor do Senhor vai fazer com que você acerte mais. O temor do Senhor vai tirar a ingenuidade do teu coração. Vai tirar a tolice do teu coração. O temor do Senhor vai fazer você ser uma pessoa parecida com Jesus. O temor do Senhor vai trazer riqueza para a tua vida. O temor do Senhor vai honrar o teu nome, vai ser honrado a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. O temor, porque no temor do Senhor há prosperidade, no temor do Senhor há descanso, no temor do Senhor há mais saúde, no temor do Senhor há mais acerto, no temor do Senhor há bons relacionamentos, no temor do Senhor a gente agrada a Deus, no temor do Senhor a gente vive realmente o Evangelho de Jesus. Você pode dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Antes que a tristeza bata, antes que a desgraça alcance, antes que o mal chegue, antes que. E se ele bater, a gente vai se levantar porque Deus é poderoso para nos levantar. E se tribulação chegar, a gente vai saber sair e sair mais forte. Por quê? Porque o temor do Senhor nos leva e nos dirige em paz.